Fala galera, e aí, já ouviu falar de um tal de Fibonacci? Então, Fibonacci é uma técnica utilizada, na verdade, em diversas coisas no nosso dia a dia e ela também é aplicada no mercado financeiro, né? Foi desenvolvido aí por um italiano, né, Leonardo Pigolo, onde ele, através, né, de estudos matemáticos, identificou através de uma razão, né, que ele sempre encontrava o mesmo número, que é o famoso π. Né? Então, como é que funciona? Como é que a gente pode usar, né, o uso do Fibonacci ao nosso favor? Então, vamos embora aqui para o gráfico e ver o que interessa. Nós temos aqui um gráfico da Vale, é um gráfico diário, onde a gente observa, né, que a Vale ela teve, né, do dia 18 de novembro de 2021, ela teve uma grande valorização. Estamos falando aí de aproximadamente 2 meses e meio, tivemos aí 70% de valorização. E do dia 8 de março, ela começou a ter aí realmente uma desvalorização do preço dela, vindo, né, de R$ 103 para R$ 75,54. Bem, como é que a gente pode utilizar o Fibonacci? O Fibonacci, ele tem duas maneiras que você pode utilizar. Uma você vai estar analisando a retração e a outra a expansão. Na verdade são a mesma coisa, a diferença é que a retração você vai analisar quando o mercado está de alta e ele está fazendo uma correção ou até mesmo revertendo a tendência. Então a gente vai analisar o quê? A correção do movimento. Já a expansão é quando a gente analisa uma queda de uma determinada ação e, num dado momento, o preço ele para de cair e começa a fazer correções ou até, quem sabe, uma possível reversão. Então ele começa a expandir, né, ali o preço da ação. Então, como é que a gente vai traçar o Fibonacci? Bem, o Fibonacci, deixa eu só trazer aqui vou botar aqui embaixo. O Fibonacci, por exemplo, ele tem aqui, ó, eu estou usando o Profit Pro da Anelógica, e aqui, essas barrinhas aqui, elas vão me desenhar aqui no gráfico, né, vão plotar no gráfico o estudo de Fibonacci. Então, eu pego a mínima, clico e vou arrastar até a máxima, que foi lá os R$ 103, beleza? E aqui ele mostra pra gente, se nós observarmos, deixa eu só ver aqui se está certinho aqui E lembrando que temos que falar que é uma região, tá? Não podemos esquecer que toda e qualquer linha traçada, seja ela uma resistência, um suporte, até mesmo o Fibonacci, são regiões que a gente vai considerar. A mínima aqui foi 59,56. Então, tá direitinho. Beleza. Bem, então nós traçamos aqui o Fibonacci. Fibonacci, existem esses números aqui, esses percentuais, eles podem ser alterados. Você pode entrar aqui no Fibonacci e ajustar, basta você dar 2 cliques aqui sobre, né, o Fibonacci, vai abrir e você pode estar fazendo essas alterações aqui. Mas vamos trabalhar com o padrão. O padrão ele traz, né, o 38,2, 50 e 61,8 e depois 100%, que é quando chega lá no topo. As mais importantes são 38,2, que é essa aqui que eu vou marcar aqui agora, e 61,8, são as mais respeitadas. Então, o preço ele subiu e aí começou a fazer o quê? Correção. Nesse caso aqui, a gente pode inclusive dizer que houve até a reversão da tendência de alta. A partir do momento que ele rompeu, se nós traçarmos aqui, a gente consegue traçar, né, uma linha de tendência de alta aqui, e a gente vai observar que nesse momento aqui, perto dessa região, tivemos aqui a reversão da tendência de alta e passamos a ter o quê? Uma tendência de baixa na Vale. Mas a gente vai ter esses movimentos aqui de correção, certo? Então, deixa eu só apagar aqui para ficar menos poluído. Então, vamos lá. Então, observe que quando a Vale ela fez aqui essa retração, no caso, né, ou essa correção, ela foi muito próxima aqui do preço. E lembrando, é sempre uma região, não é
aquela linha exata que vai o preço chegar. Então a gente tem que sempre trabalhar com região. Então a gente observa que foi muito próximo dessa região aqui também. E aí o que aconteceu? Depois o preço, né, ele acabou subindo um pouquinho, voltou a cair, aí rompeu, passou batido pelos 50% e aqui ele veio próximo novamente à região aqui do 38,2, tá? E aí ele respirou um pouquinho, aonde que ele foi novamente testar ali agora uma resistência, foi o 61,8 de Fibonacci, beleza? O preço da ação continua caindo e ele ali até respeitou, né, nesse dia aqui, que foi no dia 9 de maio, ele respeitou o Fibonacci em 38,2, sendo que no dia seguinte, hoje, dia 10 de maio, o preço acabou rompendo aqui essa região, tá, do 38,2. Mas podemos dizer que está muito próximo ainda aqui, se a gente for traçar da região que ele se encontra para o preço de fechamento, a gente está falando aí algo em torno de 0,5%, 0,6%. Então eu poderia dizer que está até dentro de uma margem de erro aí. Tudo vai depender do próximo candle, né, que vai ser amanhã. Se a Vale ela recuperar, a gente pode acreditar que ela vá até de novo tocar aqui no mínimo no 61,8, tá? Que seria o nível mais respeitado do que aqui esse nível de 50%. Então assim, a gente consegue, né, observar esses movimentos, no caso aqui, né, Vale, a gente acabou de ver isso aqui agora, então a gente consegue observar. Vou pegar aqui uma outra ação também, para que a gente possa... Vou analisar aqui a Fleury, eu vou analisar, tá, desse topo aqui até essa região. Então, a gente vem aqui, vou pegar desse topo aqui e vou trazer para cá, certo? E aqui a gente está falando o que agora? Uma expansão, né? O preço caiu e a gente vai buscar o quê? Uma expansão do preço. O Fibonacci, a gente pode, por exemplo, se eu quiser analisar de um dia para o outro, por exemplo, tá? Vou só aumentar aqui um pouco mais o gráfico, vamos supor que eu queira pegar daqui, que foi a máxima do dia de ontem, que foi dia 9, para, vamos supor que eu queira analisar da máxima de ontem até a mínima de hoje, por exemplo, tá? Então, a gente observa que o 61,8 ele se encontra aqui. Para o preço que foi, a gente possivelmente terá aqui uma resistência nessa região do 14,79, bem como também devemos ter uma região de resistência aqui no 15,55. E se observarmos, que é interessante, nós temos aqui, ó, uma região de suporte. Ó. Suporte aqui, foi suporte aqui, que coincide com 38,2. Tá? E se nós analisar, vou botar no gráfico mensal, só para facilitar aqui a visualização, né? Se a gente pegar aqui, a gente tem muito próximo aqui também, né, uma região, se nós considerarmos aqui, né, esse movimento, ele está muito próximo ali também do Fibonacci, né, que foi essa região aqui. Então, onde ele fez parou, né, de cair e voltou a subir aqui no caso. Então o Fibonacci ele vai nos ajudar a identificar regiões que podem ter retração do preço ou a expansão. E nos ajudam, né, porque podem ser regiões que vão coincidir com suportes e resistências traçadas no próprio gráfico, e isso vai ser muito forte para uma tomada de decisão. Então, espero que vocês tenham entendido aí e foquem principalmente no 32,8% do Fibonacci e no 61,8% também, que é extremamente importante. Beleza? Bem, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o like no vídeo e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Eu te vejo aí no próximo vídeo. Um grande abraço. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo ou tem interesse de aprender algum outro conteúdo aqui no canal, então coloca aqui embaixo nos comentários. Eu aproveitei e coloquei outros vídeos semelhantes a esse que eu acabei de fazer para que você possa aprender ainda mais sobre o mercado financeiro. Então não deixe de assistir.